Bom dia, oitavos anos. Amanhã será dia 2 de abril, tá? Na qual nós cristãos comemoraremos a paixão do nosso Mestre Jesus Cristo. A nossa aula também seria amanhã, mas é feriado, não vai haver aula. Portanto, resolvi gravar a nossa aula hoje, né? Mesmo sem a presença de vocês, porque assim não prejudica meu planejamento e a disposição de aulas na plataforma, tá bom? Então, está aqui o nosso formulário 4, tá? Formulário 4 de LP3 PD2. Vamos começar bem aqui. Sabendo que o podcast é um gênero textual, digital, ouça o podcast da Semana da Água, disponível abaixo, e em seguida responda adequadamente as questões relativas ao tema. Ouçam o podcast mais de uma vez, se necessário. Isso aqui é importante, tá? Porque vocês devem agir da seguinte forma: se o texto está em áudio, você deve primeiro ir ao formulário, ler todas as questões, todos os itens que o seu professor apresentou para vocês. Terminada essa primeira leitura, você vai ao podcast, ouve o podcast inteirinho, depois você retorna ao formulário para começar a responder as questões e retorna ao podcast toda vez que você sentir necessidade, tá bom? Vou dar um play aqui para nós acompanharmos, tá? Esse podcast foi postado na plataforma no Dia Internacional da Água. Boa tarde para todo mundo. Dia Mundial da Água. Durante essa semana toda, todas as escolas públicas do Distrito Federal vão comemorar a Semana da Água, tá bom? Eu estava aqui meio sem inspiração para saber o que fazer, o que falaria a respeito disso para vocês, mas aí o meu chuchuzinho me veio com a seguinte ideia, né? Chegou para mim e disse assim, ó, meu chuchuzinho é minha esposa, tá bom? E disse assim, ó, vamos plantar água? Tá aí, que ideia bacana, vamos plantar água. Mas de que se trata? Que ideia é essa de plantar água? Você acha que existe sementes de água? Você acha que existem ferramentas apropriadas e necessárias para o plantio da água? Bom, se você respondeu que sim, você estava certo. Aliás, você está certo. Existe sim. Mas como é que isso funciona? Na verdade, quando nós falamos sobre plantio de água, nós estamos falando de agroecologia. E o que é isso, professor? Ecologia é nada mais nada menos a ciência que estuda o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. E agro vem de agricultura, vem de agronegócio, da necessidade que os seres humanos têm de produzir cada vez mais e mais alimento. Então, ele está dizendo o seguinte: agronegócio, é possível que ambos convivam, é possível se conjugar os dois. E uma das formas de fazer isso é a partir da agrofloresta. E o que é isso? É você plantar na floresta. Em vez de você desmatar a floresta só. Observe que o locutor ele fala um termo, em seguida ele coloca a explicação para aquele termo, ele dá um conceito, tá? Ele faz um aposto explicativo. Então fica atento que ele faz isso muitas vezes já para ajudar na compreensão do podcast. Para plantar soja, você cultiva tudo o que for possível cultivar no solo da floresta sem derrubar a floresta. Nós estamos falando de agrosustentabilidade, ou seja, é o negócio rural, é o agronegócio, produzindo sem destruir o meio ambiente. Mas nós estamos falando do plantio de água. Como é que nós plantamos água? Essa ideia é simples. Vocês já devem ter ouvido, vocês já devem, não, com certeza vocês já viram, tanto no livro didático, como na televisão, como na conversa com alguém, que existe muito assoreamento, né? Inclusive algumas comunidades aqui do Distrito Federal mostraram alguns dias aí para trás, olha só, esse buraco enorme aqui está quase alcançando a minha casa. Então, quando você olha para o buraco, o que você vê? Na verdade, a pergunta é, o que você não vê? Você não vê o que nós chamamos de uma cobertura de floresta. É assim que a gente chama, cobertura de floresta. Você não vê vegetação suficiente, você não vê essa vegetação nativa, vegetação que dê para que evite aquele tipo de erosão. Então, isso acontece porque não há vegetação. Como é que eu cultivo água? Um outro problema que nós encontramos também. Mata ciliar. Todo mundo sabe o que é mata ciliar, é aquela mata que fica nas margens dos córregos para manter aquele córrego vivo.
não é isso? Morreu aquela mata ciliar, morre o córrego também. Pois quando nós falamos de cultivo de água, nós estamos falando da preservação da mata, da mata ciliar suficiente. Nós temos Não leis pode para ser isso. não pode ser uma mata ciliar insuficiente, porque o córrego mata morre do mesmo jeito. Tem que ser uma mata ciliar suficiente. E por que ela tem que ser suficiente? Ela tem que ser suficiente para poder garantir a preservação dos rios e evitar o assoreamento, que é disso que estão reclamando muito aqui no DF hoje em dia, né? Assoreamento nas comunidades. Uma outra coisa também, e nós começamos a falar e não seguimos adiante, sobre a cobertura de floresta, mas a cobertura de floresta nativa. Aqui eu moro próximo à Floresta Nacional, a Floresta Nacional fica aqui pertinho, e lá existem alguns olhos d'água que merecem ser preservados. Aliás, todo olho d'água merece ser preservado, né? Toda mina de água deve ser preservada, tá bom? E quando nós falamos em cobertura florestal, nós estamos falando de manter as árvores e a vegetação daquele bioma. Nós falamos de cobertura florestal, mas cobertura florestal nativa, ou seja, aqui, no nosso caso, no caso do Distrito Federal, nós temos o bioma cerrado, então tem que ser a vegetação nativa do cerrado, ou seja, a cobertura florestal nativa daqui, para ajudar a preservar o solo daqui, que tem suas características próprias, e a preservar a água que nós temos aqui, a qualidade e o volume de água que nós temos aqui. Para manter o equilíbrio tem que ser a vegetação, tem que ser cobertura florestal nativa. Daqui. Um outro grande problema que nós temos aqui, que faz com que a nossa água se perca, é o problema da impermeabilização do solo, que a gente faz para... Eu vou destacar duas formas, que são as duas formas que eu conheço. Tá? Nós impermeabilizamos o solo pelo uso do asfalto e pelo uso do cimento. Pelo uso do asfalto, todo mundo olha através da janela e vai ver asfalto. É a coisa mais comum. E o cimento, galera, aí você não olha através da sua janela para a rua. Você olha através dessa mesma janela para dentro da sua casa, de preferência para o quintal e para o seu jardim, se tiver. Porque você vai ver lá que a tendência é, para manter a casa limpa da poeira, e na realidade não é a poeira, não é exatamente, nós moramos no cerrado, você vai sempre ter poeira, mas as donas de casas e os donos de casa acreditam que para manter a casa livre da poeira, a gente tem que cimentar tudo. Pois é, quando a gente faz isso, impermeabilizamos o solo e a água também é desperdiçada, perdemos em qualidade e perdemos em volume. Acho que todo mundo deve lembrar da crise hídrica que nós tivemos alguns anos atrás, e a resposta... E todo mundo dizia assim, porque não choveu o suficiente. Não choveu o suficiente, aspas. Se lembram disso? Sempre será assim. Na natureza, no meio ambiente, ecologicamente equilibrado, sempre vai, em alguns momentos, chover mais, em outros, haverá uma escassez de chuva. Na realidade, olha só, é normal que nós tenhamos mais chuvas ou menos chuvas no ano. Sempre foi assim na natureza. A natureza, ela se autorregula. Mas nós nos referimos aqui, apesar de não estar no podcast, nesse momento eu faço uma referência ao fato da intervenção do homem na natureza da maneira errônea. Ou seja, da maneira como nós estamos fazendo, faz com que haja muita chuva em determinadas localidades e muito pouca chuva em outras determinadas localidades. Tá? Por interferência da maneira errada do próprio homem, tá bom? Porque a natureza em si, ela se autorregula e faz isso há uma vida inteira, desde que ela existe sem que haja desequilíbrio, tá? Só para fazer um parênteses. estava faltando água nos reservatórios por causa do uso indiscriminado da água que se encontrava lá. A gente gasta muito água, não importa o preço que ela está, se está muito cara, se não é tão cara, a gente gasta muito água. E a gente acaba perdendo o volume. E quanto à qualidade? Para falar de qualidade, eu vou falar de duas coisas aqui que são importantes para nós. Tá? O pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeus Lopes da Silva, importantíssimo, duas expressões, há várias expressões que eu achei interessantes. Ele fez o seguinte, ele disse que as águas das nossas casas se dividem em águas negras e águas cinzas. Águas negras são aquelas águas que saem do nosso vaso sanitário. Águas cinzas são aquelas águas que saem da nossa pia, da nossa cozinha. Tem como aproveitar as nossas águas negras? Tem, sim, construindo fossas sépticas biodigestoras. Não vou dizer o que é isso não, tá? Dá uma gulgada lá e depois você procura isso. E tem como aproveitar as nossas águas cinzas? Tem também. Tem como a gente usar essa água num jardim filtrante, que eu também não vou dizer o que é, depois você dá uma gulgada lá,
e procura, e de uma maneira muito simples, com material que a gente encontra em qualquer loja de ferragem, de encanamento, etc. Tem um dado fantástico que eu quero compartilhar com vocês. É do Samuel Barreto, gerente de segurança hídrica da TNC Brasil. TNC Brasil é uma organização, né? Ela se chama The Nature Conservancy. E ele disse que The Nature Conservancy significa a conservação da natureza, tá? Tá em inglês. a Mata Atlântica é um hotspot mundial do ponto de vista da conservação. Ninguém duvida mais disso. Lá tem que ser preservado. Mas existem outros hotspots menores, como, por exemplo, o nosso Cerrado aqui. Se a gente não faz o nosso dever de casa aqui no Distrito Federal, aqui no nosso Cerrado, se a gente não conserva o nosso hotspotzinho, a gente também não vai conseguir conservar um hotspot grande como é a Mata Atlântica. Se você é incapaz de fazer o mínimo, o máximo é que você não vai fazer. Então, conta aí para mim. Hotspot, no sentido que é apresentado aqui, é um hotspot ambiental, ou seja, é um lugar cuja conservação é de extrema importância para o equilíbrio ambiental. É isso que ele está chamando de hotspot, tá bom? O que você achou da abordagem desse tema aqui? Você está de acordo? Prontinho, o nosso podcast termina aqui, tá certo? Agora nós vamos passar às nossas questões. Primeira questão. O locutor se refere ao chuchuzinho dele, o qual seria... Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz com vocês, tá certo? Logo no início, na introdução do podcast, ele disse que quem deu a ideia de abordar a questão do plantio da água foi a esposa dele, que ele chama de chuchuzinho, então, alternativa A, beleza? Segundo o locutor, a agroecologia só se interessa pela preservação do meio ambiente. É isso mesmo? A agroecologia só se interessa pela preservação do meio ambiente? Não. A agroecologia, ela se interessa pela preservação, pela produção de alimentos, pelo agronegócio, em consórcio com a ecologia, sem que o agronegócio cause desequilíbrios ao meio ambiente. Então, não pode ser essa alternativa aqui. B, a agroecologia procura conciliar a necessidade de produzir mais alimentos, porém de maneira sustentável. Correto? Esse é o nosso gabarito. C. A agroecologia só se interessa pela produção de alimentos, sem se importar com a preservação do meio ambiente. Não. Existem muitos agroprodutores que, sim, só se interessam pela produção de alimento, ou seja, pelo lucro, e não estão nem aí para a questão ambiental. Tá? Então, essa aqui também não seria a nossa resposta. D de dado, a agroecologia é uma moda passageira. Não é uma moda passageira, muito pelo contrário, é um assunto sério, não está em voga só agora, e o interesse pela agroecologia tem crescido, ainda bem. A 3 é uma daquelas questões, eu estive olhando nos dados do Google Formulários, e ele me disse que vocês tiveram dificuldades na questão 3, 5, 8 e 9. Então, está aqui, ó. Vou marcar a questão 3, porque ela foi uma questão que deu trabalho para vocês. Vamos lá, diz assim: o agroflorestamento é a mesma coisa que reflorestamento. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Reflorestamento é recuperar a floresta. Agroflorestamento é o consórcio entre o negócio, o agronegócio, a produção de alimentos, tá bom? Mas feito dentro da floresta, sem que se precise desmatá-la para se conseguir maior produção de alimentos, tá bom? Tem a ver com o nosso assunto anterior, que nós falamos aqui, a agroecologia. O agroflorestamento é um assunto dentro da agroecologia, certo? Então, não é o nosso gabarito. O agroflorestamento é a mesma coisa que agronegócio? Não, agronegócio é uma coisa, agroflorestamento é a outra coisa, tá? Mas nós procuramos, graças à agroecologia, de novo, voltando aqui, a agroecologia, graças à agroecologia, hoje existe uma ideia de que é possível se consorciar o agronegócio com a floresta, certo? Sem que, para que o agronegócio se desenvolva, sem precisar acabar com o meio ambiente, portanto, não é essa a nossa resposta.
C. O agroflorestamento procura reunir as culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta, ou seja, sem desmatar a floresta, produzir mais alimentos, tá certo? Esse aqui é o nosso gabarito. E letra D, o agroflorestamento é uma moda passageira? De forma alguma, nunca será, tá? Essa questão aqui, galera, para vocês responderem, vocês deveriam ter voltado ao podcast. E uma outra coisa que teria ajudado demais, além de voltar ao podcast, se você tivesse dado uma gulgada, você também teria encontrado resposta para esse terceiro item, tá bom? Então, não é isso aqui. 4. De acordo com o podcast, são exemplos de plantio de água. Olha só, letra A. Não são mencionados exemplos. Foram mencionados exemplos? Foram mencionados exemplos, tá? Esse aqui não é o nosso gabarito. B. Apenas a preservação de matas ciliares suficientes? Também não. Apenas não. C. Apenas a preservação de coberturas florestais? Apenas não. O problema da letra A e da letra B é que ele usou essa palavrinha, apenas. D. A preservação de coberturas florestais nativas e a preservação de matas ciliares suficientes. Perceba que aqui ele não usou a palavra apenas, mas usou as duas respostas que aparecem no nosso podcast. Portanto, galera, a resposta, o nosso gabarito do quarto item é a letra D. Observe que o problema da letra B e da letra C é que ele usou a palavra apenas, ou seja, quem montou o formulário estava tentando testar a atenção de vocês quanto a esse detalhezinho, tá? E da letra A foi dizer que não foi mencionado exemplos. É a mesma coisa que dizer que vocês viram quando o locutor falou da preservação de coberturas florestais nativas e a preservação de matas ciliares suficientes, mas vocês não entenderam que ali ele estava tratando de exemplos do que ele está chamando de plantio de água. Beleza? 5. Quando o locutor se refere a olhos d'água, ele declara que olhos d'água é a mesma coisa que uma fonte, uma nascente d'água, tá? Uma coisa muito simples, muito bonita de se ver, a água brotando da terra ali. Letra A. Alguns olhos d'água podem ser preservados? Aqui está me dizendo que vocês tiveram dificuldades com esse item. Aqui eu não entendi por quê. Porque, olha só, alguns olhos d'água podem ser preservados. O locutor disse que alguns olhos d'água podem ser preservados? Essa é a nossa resposta? Não, não é. Não, essa não é a nossa resposta. Aí ele diz assim, ó, todos os olhos d'água podem ser preservados? Também não. Alguns olhos d'água devem ser preservados? Também não. Todos os olhos d'água devem ser preservados. É isso aqui. Isso tem total coerência. Primeiro, ele disse isso lá, né? Ele começou dizendo assim, ó, os olhos d'água, alguns olhos d'água podem ser preservados? Não, alguns não. Todos os olhos d'água devem ser preservados. Se ele dissesse qualquer coisa diferente disso, o texto dele, o podcast dele, perderia a coerência, perderia o sentido, porque ele acabaria desdizendo o que ele vem dizendo. Entendeu? Então, alternativa correta, letra B. 6. Segundo o locutor, a crise hídrica do DF, alguns anos atrás nós fizemos isso, experimentou, segundo o locutor, a crise hídrica que o DF experimentou há alguns anos se deveu, segundo o locutor, à má gestão da água por parte da CAESB. Foi isso que ele disse? Ah, faltou água aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque a CAESB não administrou bem? Não, ele não falou nisso, não. Ele não fez essa crítica. Há falhas na rede adutora. A rede adutora é a rede de águas que a CAESB construiu e que leva água para sua casa. Ele também não falou nisso, ele não colocou essa questão lá. Ele nem chega a falar em rede adutora, na realidade. Isso foi colocado aqui para confundir vocês, tá? E o ideal é que vocês voltassem ao podcast para verificar se isso estava lá. Letra C. O uso indiscriminado das águas dos reservatórios do Distrito Federal. Foi isso que ele colocou. Né? Ele disse, olha, inclusive ele diz assim, ó, não foi por causa da falta de chuvas, foi por causa do uso indiscriminado da água do reservatório. Tá? Letra D. A estiagem, que é a mesma coisa que você dizer, foi por causa da falta de chuva? Não. Ele disse justamente o contrário. Tá bom? Então, riscando. 7. Quanto à qualidade da água residencial, isso aqui é fantástico, eu falei para vocês, ó, presta atenção. De acordo com o pesquisador da Embrapa, o Wilson Tadeu Lopes da Silva,
elas podem ser classificadas como? Quem são elas? As águas da sua residência. Águas brancas e azuis, ele falou em cor branca e azul? Não, não falou. Águas negras e cinzas, sim, ele falou, né? E águas negras, aquela que vem do vaso, águas cinzas, aquela que vem da pia da cozinha. Águas claras e opacas, não, águas claras é uma região administrativa daqui do DF, tá? E não falou em águas claras e opacas. Águas pardas e transparentes também, muito menos, tá vendo? Alternativa correta, letra B. 8. Quanto à qualidade da água residencial, qualidade. O de cima dizia respeito à qualidade da água residencial e aqui ele continua. Quanto à qualidade da água residencial, de acordo com o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu Lopes da Silva, o mesmo pesquisador da Embrapa, tá? As águas negras são... Acabamos de responder ao item 8 quando falamos do item 7. As águas negras são oriundas do vaso sanitário e as águas cinzas são oriundas da pia da cozinha. Resposta correta. B. As águas negras são oriundas da pia da cozinha e as águas cinzas são oriundas do vaso sanitário. Ele inverteu, né? Como ele inverteu, também está errado. C. Tanto as águas negras quanto as águas cinzas são oriundas da pia da cozinha. Não, ele discriminou de onde vem cada uma dessas águas, tá? Então, isso aqui também está errado. D. Tanto as águas negras quanto as águas cinzas são oriundas do vaso sanitário. Não, ele discriminou de onde é que uma vem e a outra também. Tá? Alternativa correta, alternativa A. Beleza. 9. Aliás, antes de ir para 9, o meu Google Formulários, os meus dados, diz que essa aqui foi uma das questões que vocês tiveram dificuldades. E vocês viram aqui que quem criou o formulário apenas jogou com os conceitos que estão lá no podcast. Ou trocando, ou dizendo que as águas vêm de um determinado lugar, como se o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu Lopes, não tivesse feito a discriminação, né? E, na realidade, ele fez. Como é que se resolvia isso? Voltando ao podcast, para se verificar como foi que o Wilson Tadeu colocou essas questões lá, tá? Ele discriminou cada uma dessas águas, de onde vem cada uma dessas águas, tá bom? 9. Essa aqui também ofereceu dificuldades para vocês. De acordo com o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu Lopes da Silva, as águas negras e as águas cinzas, nós já sabemos de onde vêm as águas negras e nós já sabemos de onde vêm as águas cinzas. Nós já sabemos o que são águas negras e o que são águas cinzas. Podem ser reaproveitadas de maneira muito simples, respectivamente, por meio de... essas águas podem ser reaproveitadas. Agora nós entenderemos por que elas podem ser, ou como elas podem ser reaproveitadas. Aqui, se vocês tiveram alguma dificuldade, foi com esse termo aqui, respectivamente. O que é que significa respectivamente? Na ordem em que foi apontado aqui no item 9. Então, vamos lá. De acordo com o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu Lopes da Silva, as águas negras e as águas cinzas. Essa ordem é a ordem respectiva. Primeiro as águas negras e depois as águas cinzas. E não na ordem inversa. Primeiro as águas cinzas e depois as águas negras. Quando a gente fala respectivamente, a gente quer dizer nesta ordem. Qual foi a ordem que a questão trouxe para vocês? Primeiro as águas negras e depois as águas cinzas. Vamos lá. De maneira muito simples, respectivamente, por meio de... Bom, as águas negras por meio de fossas sépticas biodigestoras e as águas cinzas por meio de jardins filtrantes. Correto. Na ordem que aparece. Primeiro as águas negras, aqui, e depois as águas cinzas. Aqui. B. Ambas por meio de fossas sépticas biodigestoras. Não. Ele fez a discriminação. Lembra disso? Né? Por meio de fossas biodigestoras, apenas as águas negras. Por meio de jardins filtrantes, também não. Ambas por meio de jardins filtrantes, também não. Por meio de jardins filtrantes, apenas as águas cinzas. Não há como reaproveitá-las. Muito pelo contrário, ele disse lá que há como reaproveitá-las, sim. E, finalmente, segundo Samuel Barreto, gerente de segurança hídrica da TNC, ou TNC, The Nature Conservancy, a Mata Atlântica, ele fala da Mata Atlântica, tá? É um hotspot. Hotspot é um lugar que deve ser conservado porque é importantíssimo para o equilíbrio do meio ambiente, da maneira como foi empregado aqui no podcast, tá certo?
Ou seja, um lugar, inclusive está aqui, um aposto, ele vai explicar. Ou seja, um lugar de grande valor ambiental que deve ser preservado do ponto de vista da conservação da qualidade do volume de água, no nosso caso, porque o tema é água. Para o locutor do podcast, não existem outros hotspots menores que devam ser conservados. Ele disse isso, ele disse justamente o contrário. Existe um grande hotspot, né, de acordo com a TNC, que é a Mata Atlântica, mas existem hotspots menores. E deu o exemplo, como os daqui do DF, do Cerrado, do bioma Cerrado. Bioma não é nada mais, nada menos do que um conjunto de vida vegetal e animal adaptados às condições ecológicas de uma certa região. No nosso caso, qual é essa certa região? Planalto Central, o Cerrado que se encontra no Planalto Central. Então, existem, sim, outros biomas, pequenos outros hotspots que merecem ser conservados. O nosso pequeno hotspot aqui é o bioma Cerrado. Tá? Bem, existem hotspots menores, como o Cerrado do DF, que devem ser conservados também. É isso aqui, o gabarito. Letra C. Apenas a Mata Atlântica deve ser conservada? Não, absurdo. É um grande hotspot, deve ser conservado. Mas existem outros hotspots menores que merecem ser conservados também. Tá? E D, letra D de dado, apenas o Cerrado deve ser conservado. Também não, ele não falou isso em momento nenhum. Tá bom? Olha só, o vídeo vai subir para o nosso canal no YouTube. Vá até lá, faça a sua inscrição, liga o sininho. Toda vez que eu postar, que eu subir alguma aula, você vai ser avisado. Deixa o seu like e deixa um comentário também, é muito importante. Avise para os colegas que ainda não estão frequentando a plataforma da escola e nem estão frequentando o nosso canal no YouTube, que nós temos aulas, nós temos atividades, que o professor está dando toda a atenção e aguardando a atenção de vocês também de contrapartida, tá bom? Beijo para vocês, um bom feriado, uma Semana Santa com a paz do Senhor nas casas e nas famílias de todos vocês, um bom final de semana e nós nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. Tchauzinho.